Bem-vindos, pessoal, ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini Índice no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br. Nossa homepage tem esse banner aqui, pessoal, principal, tá? Que é o curso de teste gratuito. Então, nesse banner você clica aqui e você se cadastra, porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional. Sou trader profissional, administro capital para terceiros também. Sou programador, desenvolvedor. Quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo. E também entendo muito sobre programação neurolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Bom, pessoal, hoje 14h43, temos aqui dia 19 de novembro de 2014, uma operação espetacular de 620 pips, que foi indicada pela nossa assessoria. Então, ao vivo, antes de acontecer esse movimento, a nossa metodologia acertou essa operação, certo? Tendência de baixa, preço abaixo da Price Trend Line, que é a linha azul do gráfico. Então, é um dos melhores indicadores de tendência do mundo, na minha opinião, é a Price Trend Line, que é uma média móvel especial. E de fato, eis aqui a prova de que a metodologia funciona. Não é sempre que eu acerto operações gigantescas assim, mas eu acerto operações raras como essas e algumas boas também que não são tão raras, mas não dá tanto lucro assim. E são essas operações que são poucas que dão a lucratividade para o trader. Então foi feito a tendência de baixa, a nossa metodologia indicou para ficar até o final, ou seja, uma metodologia trend follower, que você vai seguir tendência, certo? Então vamos estar fazendo uma análise. Então eu saí aqui nesse ponto porque estatisticamente, se rompesse essa resistência pela nossa metodologia que calculou esse ponto de resistência, que tem uma probabilidade que se romper vai fazer uma correção forte. Então, se vai fazer uma correção forte, mesmo que a tendência ainda seja de baixa, não compensa para o trader deixar desvalorizar tanto a operação dele. Então ele sai antes, espera a correção acabar, quando dá outra oportunidade, ele entra. Se reverter a tendência, ele saiu com lucro e vai operar na tendência atual, na nova tendência, certo? Então a saída operacional ela é baseada em padrões que indicam probabilidade de que a tendência vai sofrer uma forte correção ou que vai reverter. Certo? Então tudo é logicamente, assim como tem probabilidades embutidas envolvendo as decisões de entrada, de saída, de stop loss, tudo tem uma justificativa matemática, lógica e principalmente de probabilidade. Então saímos dessa operação com 620 pips, um lucraço, certo? E aqui nós temos a prova documental de que antes de acontecer esse sinal de venda, então temos aqui no meu e-mail, na parte enviados, dia 11 de novembro de 2014, foi indicado GBP NZD a venda se romper. Então, uma prova documental por e-mail que antes de acontecer o movimento de queda, a gente indicou a saída operacional, certo? Antes de acontecer o sinal, antes de acontecer esse movimento de queda, nós indicamos a entrada operacional. Então tá aqui a entrada operacional, ponto de stop, ponto de venda, o manejo de risco o cara tem que fazer, certo? Agora a gente vai vir aqui para a gente confirmar que hoje eu mandei um e-mail também indicando a saída operacional, certo? Bom, então tá aqui, tá? Hoje, às 3 horas da manhã, foi indicado, foi finalizado com lucro de 620 pips, tá? Tá aqui o e-mail confirmando.
E eu não vou estar mostrando por questão de tempo aqui a foto tal com os detalhes, que é essa mesma imagem aqui, certo? Então, pessoal, o que eu quero falar nessa videoaula? Não apenas comprovar o lucro, certo? Mas demonstrar uma ferramenta de manejo de risco, porque muita gente pensa que operar no mercado financeiro é simplesmente você entrar, vender, usar o trade system e se arriscar de qualquer maneira, alavancar de qualquer maneira. Não é assim. Você quer se arriscar 1% de todo o seu capital por operação, você tem custo no Forex, por exemplo, você tem custo dos spreads, tá? Em relação à cotação atual, a fórmula para calcular o valor de cada pip que você ganha. Então, eu ganhei 620 pips aqui. O valor de cada pip é de acordo com o valor da cotação, certo? Então, cada pip vai valer um valor específico. Então, se você ganhar ou perder tantos pips, vai ser um valor diferente e depende da cotação, assim como do número de lotes. Então, pessoal, são cálculos complexos e muita gente faz manejo de risco vagabundo e acha que vai sobreviver. Você vai quebrar, certo? E temos um problema no mercado para swing traders e day traders, principalmente. Isso aqui é uma aula principalmente para day traders. Considere isso como uma aula de day trade. Embora isso aqui seja o gráfico de 4 horas, isso que eu vou falar aqui se aplica para gráfico de 5 minutos para quem é day trader. Você vai entrar na operação. Então você vai ter que calcular de acordo com o número de lotes, de acordo com a cotação, o PIP vai valer um certo valor. Então, de acordo com o ponto de entrada operacional e o ponto de stop loss, de limitação de prejuízo, eu vou perder uma certa quantia, mas eu tenho todos esses cálculos considerando cotação, número de lotes, que vai ser o valor de cada PIP e tudo mais. De cabeça é impossível ou muito difícil você fazer isso, certo? Então você tem uma planilha, certo? Você cria a sua planilha lá e acha que está salvo. E daí você vai, coloca os valores aqui e ele vai calcular, pelo menos essa planilha, se você compra o meu curso, você tem ela gratuitamente. E a planilha vai calcular para você o valor de cada PIP, de acordo com a cotação, o valor, a quantidade do ponto de entrada e do ponto de saída, se você coloca o valor de venda e o valor de compra para os preços nos campos aqui de compra e venda, ele vai calcular para você a quantidade de pips ganhos ou perdidos. No caso, se você vai entrar na operação, é o quanto você vai perder na operação. E de acordo com o número de pips, você pode estar calculando a quantidade de lotes. A questão é que o mercado está em andamento, o candle está prestes a fechar. Então você tem que ter uma técnica que calcule precisamente todos esses dados, assim como também calcule o valor do spread, né? Que a corretora vai cobrar quanto de spread para a sua paridade que você vai operar. Então tem o valor do spread aqui também que você tem que colocar no risco. Eu quero perder no máximo 1% sobre todo o meu capital. Tem o spread a considerar, tem o valor da cotação a considerar, o número de lotes a considerar e a quantidade máxima de lotes que eu posso operar para assumir um risco de 1% na operação, de acordo com o meu ponto de entrada e de acordo com o meu ponto de stop loss, vai dar um certo número de pips que eu vou perder. Quanto que eu tenho que entrar de lotes para assumir o risco de 1%, considerando todos os custos que eu falei aqui. Então, olha a complicação. Isso é para vocês verem que não é tão simples assim operar no mercado. Tem essa questão do manejo de risco que é muito importante. Daí o cara acha que pegando uma planilha dessa vai resolver. O mercado não vai parar para você colocar a cotação aqui, vai ter o valor de cada pip e depois, para você calcular o risco aqui que você quer assumir, vamos supor que você quer perder R$300 por operação, que é 1% sobre o capital de 30 mil, no exemplo desta planilha. Você teria que ficar chutando o número de lotes aqui, ficar fazendo chutes. E você não sabe até quando que você vai conseguir ajustar a quantidade de lotes para o risco que você quer. Então pode demorar muito para você fazer por planilha. E o mercado, talvez, quando você terminou o cálculo, ele já mudou o valor do risco, certo? É por isso que eu criei e programei o Speed Risk Manager, tá? Então, por exemplo, essa operação do ponto de entrada ao ponto de saída, que aqui em cima é a limitação do stop, nós temos aqui 128 pips, 128 pips, tá?
100 pips mais ou menos aqui. Vamos arredondar. 96 pips. Nós temos aqui de risco para essa operação, porque é o meu ponto de entrada em relação ao ponto de limitação de prejuízo, que é o stop loss. Então, ao invés de colocar os dados na planilha, eu simplesmente vejo a cotação. Antes do candle se formar, antes de formar o sinal de compra, eu já vou colocar uma cotação aproximada, que é 2,045. Então, venho no software 2,045, certo? O meu risco é de 1%, que eu coloquei aqui, certo? E o meu capital que eu estou colocando aqui supostamente é de 50 mil. Então, eu tenho que perder $500 por operação. E os spreads, vamos considerar que a corretora cobra 3 pips de spread para cada paridade, certo? E daí ele faz o cálculo. Então, pela diferença de pontos aqui, por exemplo, deu cerca de 100 pips, né? Vamos arredondar para 100 pips. Daí você vem aqui em 100 pips, eu posso estar entrando com 99 mil de unidades, que é 9 mini lotes e 9 micro lotes. Levando em consideração que esses 300, 400, essas centenas aqui não considera, tá? Você só considera os valores do lote mini, standard e o micro, certo? Então eu entraria com 99 microlote. Teria aqui a minha boleta e eu simplesmente, em 1 segundo, já foi calculado o valor e eu ficaria monitorando até o sinal acontecer. O sinal mudou um pouco, eu vou lá no software, eu calculo de novo a distância do ponto de entrada e o ponto de saída e vou lá nas tabelas e vou ver pela diferença de pontos, que é o valor do meu stop. Todos esses cálculos complexos é tudo calculado em 1 segundo e indica a quantidade de lotes que você tem que entrar na operação. Então, em 1 segundo você calcula esse manejo de risco complexo, certo? Então, veja como que não é tão simples assim. E isso aqui que eu estou falando para você, na realidade, calcular o manejo de risco pela planilha é impossível. Então, o que as escolas fazem? Desenvolvem técnicas de manejo de risco vagabundas. E você vai quebrar fazendo essas coisas, certo? Agora, essa tática que eu estou demonstrando para você através da tecnologia Speed Risk Manager, em 1 segundo você vai calcular precisamente o risco de 1% que você quer assumir. E se o risco for pequenininho, o risco aqui é pequenininho, sei lá, de 20 pips, você vai conseguir, o software vai indicar a alavancagem para você máxima para você assumir o risco de 1%. Então você alavanca sem aumentar o risco e tudo calculado em 1 segundo, considerando todos os custos, cálculos complexos. Essa tecnologia e esse método permite você tá fazendo, certo? Então, pessoal, outra coisa, a cotação mudou para 1,40, vai mudar totalmente os valores. Então é baseado na cotação, o valor da cotação vai influir totalmente no valor do manejo de risco, no custo dos pips, então é complicado, certo? Então a metodologia de manejo de risco que utiliza a tecnologia Speed Risk Manager, é esse software aqui, eu mesmo programei ele, eu sou um programador, eu mesmo programei ele, projetei e resolveu meus problemas e eu resolvi vender. Se você compra o meu curso, você vai ter acesso a essa tecnologia também, certo? Então fica aí, você não precisa comprar o meu curso, não precisa comprar o meu software, mas você tem que desenvolver uma metodologia de manejo de risco eficiente. Se você quer você pode comprar o meu curso e vai ter todos os segredos revelados e não vai precisar gastar anos e anos até desenvolver uma metodologia de manejo de risco. Você faz a sua escolha. Se você comprar o meu curso, claro que eu vou gostar de ter você como cliente. E tem uma tecnologia que você já viu que é fundamental, que é essa tecnologia de manejo de risco, esse método de manejo de risco preciso, e não manejo de risco vagabundo que muitas escolas ensinam. Eu tenho que falar isso, porque são métodos vagabundos, não presta. E day trade é rápido, você tem que pensar rápido, você tem que ter ferramentas rápidas e fazer os cálculos certos. Então, pessoal, vocês viram aí que não é só estrategicamente, não é só análise técnica, tem um manejo de risco e tem cálculos super complexos.
Então, meu amigo, se você não tiver toda uma estrutura como essa, tecnologias para você operar, ou métodos que vão permitir que você faça um gerenciamento de risco eficiente, você provavelmente não vai durar nesse mercado. Então ficou aí a dica, a recomendação, tá? E também, se você gostou do vídeo, compartilhe. E parabenizamos agora todos os que seguiram essa operação e ganharam os 620 pips aqui de lucratividade. Bom, pessoal, até mais e obrigado. A gente se vê aí na quinta-feira.